Olá, meu irmão, minha irmã, a saudação de paz em Cristo nosso Senhor. Hoje, dia 9 de novembro, hoje a igreja celebra uma liturgia muito importante. É a dedicação da Basílica de São João de Latrão. Esta basílica é muito importante porque ela é a Catedral de Roma. Podemos dizer que é a igreja mãe de todas as igrejas, catedrais, dioceses espalhadas por todo o mundo. Hoje nós rezamos então a dedicação da Basílica de São João de Latrão. E a oração da liturgia de hoje diz assim: Ó Deus, com pedras vivas e escolhidas, preparais um templo eterno para a vossa glória. Aumentai na vossa igreja os dons do Espírito que lhe destes, para que vosso povo fiel cresça sempre mais, edificando a Jerusalém celeste. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Ouçamos o Evangelho da liturgia de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: Tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: O zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: Que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: Destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pois bem, meus irmãos e irmãs, hoje celebramos em toda a igreja a dedicação da Basílica do Latrão. É um templo, uma igreja edificada. E o Evangelho está também falando de um templo. Como ouvimos por várias vezes, o Evangelho cita esta palavra templo. E o Evangelho inicia falando de Jesus subindo a Jerusalém. E lá em Jerusalém havia o templo. E foi exatamente neste templo que Jesus entrou. Jesus valoriza e valorizou muito o templo material, o prédio, a edificação. Jesus valorizou. É tão verdade que aqui ele entra no templo de Jerusalém. E até uma certa indignação da parte de Jesus. Quando ele entra no templo, o que ele observa? Uma deturpação do verdadeiro sentido do templo. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Porque ali estava vendendo muitas coisas. E Jesus fica indignado, diz que fez um chicote de cordas, derrubou as mesas dos cambistas. Aí Jesus diz, de uma forma viva,
não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Tão importante o templo, que Jesus até chama este templo de a casa de Deus, a casa do meu pai. Mas Jesus vai além. Aqui ele mostra o verdadeiro sentido do templo, quando ele fala: destruí este templo, e em 3 dias o levantarei. Como eram ingênuos aqueles que estavam ali próximo a Jesus e discutiam, mas 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, deste templo? Mas Jesus estava falando de um templo muito maior, do seu próprio corpo. Em 3 dias, aqui lembramos o dia da ressurreição de Jesus. O templo material é muito importante, mas muito mais é o templo corpo. Em primeiríssimo lugar, o corpo do Senhor vivo e ressuscitado, que é o templo. Jesus é o próprio templo. E aqui pensamos também no nosso corpo. O apóstolo Paulo diz: acaso não sabeis que o vosso corpo é templo, morada do Espírito Santo? Pois bem, hoje então celebramos esta festa importante, a dedicação deste templo, a Basílica do Latrão. Rezemos por toda a igreja, pelos templos, pelas igrejas belas, edificadas, e pelo templo que é o nosso corpo e que são todas as pessoas que compõem a comunidade. Que Maria, arca da aliança, morada de Deus, templo do Senhor, seja para nós força, inspiração na vivência do Evangelho e no seguimento de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.